Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler dos versos 1 ao 8. Amém. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Então João vai escrever da seguinte forma: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço novas, kainos do grego, todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é fiel e verdadeira e que há de se cumprir, Senhor. Como o Senhor mesmo vai dizer a João: escreve estas coisas, as coisas que hão de acontecer. E, ó Pai, nós cremos na tua providência, nós cremos, ó Pai, que todas as coisas estão se cumprindo segundo o beneplácito da tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por termos essa viva esperança escrita e entregue a cada um de nós, Senhor. Ajude-nos a entender, mensurar, ó Pai, as coisas preciosas que estão guardadas para nós. Como o apóstolo Paulo vai descrever no livro de Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que o Senhor Deus, Senhor, tem preparado para aqueles que o Senhor ama. Senhor, ajude-nos, Deus, a não ter os olhos tão voltados para as coisas dessa terra, Senhor. Ajude-nos, Deus, a não ser seduzidos facilmente com tanta coisa pífio, torpe, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a não nos vangloriar ou nos gloriar por coisas tão pífeis, passageiras, Senhor. Mas ajude-nos a gloriar-nos, por nosso nome estar arrolado ao céu, Senhor. Não vos maravilheis porque os demônios vos submetem, antes alegrai-vos porque o vosso nome está nos céus. Ajude-nos, Deus, a sentir, a ter esse prazer, a sentir esse desejo, a ter essa esperança, a nunca esquecer disso, Senhor. Ajude-nos, precisamos da tua presença, precisamos do teu Santo Espírito, Deus. Eu sei, eu sou fraco, nós somos fracos, Senhor, nós somos totalmente dependentes de ti, e a tua palavra diz que nós encontramos força em ti, porque na fraqueza que sois fortes. Então, Senhor, ajude-nos, aumenta a nossa fé em ti, Senhor. Ajude-nos a crer mais, confiar mais, esperar mais, perseverar mais nisso que está descrito para nós. Não há coisa mais preciosa, não há dádiva mais perfeita, não há coisa mais poderosa, grandiosa que o Senhor poderia dar a nós, Senhor. Ajude-nos, Deus, dá-nos um coração assim, Senhor. Livra-nos das seduções, livra-nos dos nossos desejos, livra-nos das nossas próprias vontades. Fala conosco através da tua palavra. Ela é
preciosíssimo, quão preciosa é a tua lei, quão maravilhosa é a tua lei, por isso o teu servo ama. Que preciosos para mim são os teus caminhos, ó Senhor, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem pode conhecer a tua mente? Quem pode ser o seu conselheiro? Quem pode dar algo ao Senhor para que pelo Senhor seja restituído? Porque por ti, por meio de ti e para ti são todas as coisas, Senhor. Eu te agradeço por isso. Esteja conosco, ó Pai. A tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Nós sabemos o contexto, mas nós estamos reunidos em teu nome para ouvir da tua palavra. Usa-me, Deus. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o teu Santo Espírito é mais douto, mais sábio do que qualquer pessoa, que todas as mentes aqui reunidas. Não há ser mais inteligente, perfeito, que ensina a nós, que nos instrui a toda a verdade, mais precioso, mais sábio do que o Senhor, ó Pai. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio nas Tuas palavras, que são palavras de vida eterna, Deus. Que ela entre nos nossos corações como uma espada de 2 gumes. Que ela quebre, esmiuça a pedra mais dura, petrificada dos nossos corações. Que ela, ó Pai, derreta, como a Tua palavra, que é fogo consumidor, a rocha, o aço mais duro que está contido dentro dos nossos corações. Pai, que nada e nem ninguém atrapalhe esta comunhão, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja no nosso meio. Eu peço isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém, amém. E amém. Então, como eu disse, vamos ser bem gradativo, tá? Principalmente nesses últimos capítulos do livro de Apocalipse, tá? Eu confesso que quando vai fazendo os estudos e você vai lendo um pouquinho, às vezes até confirmando, né, ouvindo alguns irmãos fiéis aí, a gente vai gerando um temor maior quando vai lendo esses textos. Mas eu vou fazer uma breve introdução para a gente partir aí desse pressuposto aí que João vê aí agora o relato do novo céu e da nova terra. Então, primeiro, nós sabemos que o livro de Apocalipse, tá? Principalmente do capítulo 20 ao 22, ele interpreta, compreende a última sessão, tá? O livro de Apocalipse, para quem não veio aqui, né, tem alguns irmãos aqui que é novo aqui hoje, para que a gente compreenda, assimile o livro de Apocalipse com mais facilidade, para que a gente não fique perdido ao ler os textos. Por quê? Porque às vezes a gente está lendo o capítulo 1, 2, 3, compreende um assunto que fala da segunda vinda de Cristo, mas aí você vai no capítulo 11, fala do capítulo 12, fala da primeira vinda de Cristo novamente. Então como é que é? Esse livro ele é gradativo, como do ponto 0 ao 100? Não. Para entendermos melhor, compreender melhor, ter uma compreensão mais assídua do livro de Apocalipse, ele é dividido em 7 sessões simultâneas e paralelas. O que é isso, Derek? São como 7 epístolas pequenas dentro do livro de Apocalipse, tá? São 7 trechos que falam desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo em cada uma das sessões. 7 sessões simultâneas e paralelas, como epístolas, cartas dentro do livro de Apocalipse. Nós compreendemos que dentro das sessões, dentro de cada uma delas, fala da primeira à segunda vinda de Cristo. Quais são essas sessões, Derek? Primeira sessão, dos capítulos 1 ao 3, tá? Então, divide o livro de Apocalipse em 7 partes. Primeira sessão, capítulos 1 ao 3, os 7 candeeiros, ou as 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João vai dar algumas admoestações a esta igreja, mas vai falar que Jesus Cristo veio e virá novamente, quando ele vai dizer lá em Apocalipse 1, verso 7. Segunda sessão, dos capítulos 4 ao 7, os 7 selos, tá? Então ali abre a entrada para os 7 cavaleiros, né? E paz, um vem trazer uma falsa paz, uma falsa esperança, outro vem trazer morte, outro vem trazer fome, outro vem trazer pestilência. Então cada cavaleiro simboliza um acontecimento que sobrevirá sobre a terra, mas também nesse texto vai falar também da segunda vinda de Cristo, tá? Qual que é a terceira sessão? Dos capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. O que são as 7 trombetas? É o juízo derramado de Deus ao seu povo, mais um juízo parcial. O que é um juízo parcial? Esse juízo é mesclado, misturado com misericórdia.
que é isso? Deus vai acometer 1/3 das áreas celestes, 1/3 das águas do mar, 1/3 dos rios, 1/3 da terra e 1/3 dos homens. Para quê? Qual que é a finalidade? Deus destruir 1/3 de todas essas coisas, para que os restantes que ficarem se arrependam. Observem todo esse tipo de acontecimento, observem todos os tipos de coisas que estão acometendo a terra, as pessoas, os homens, a lua, todo tipo, o cosmo, para que elas olhem para isso e se arrependam dos seus pecados, tá? Então eu já citei, até fiz isso alguns cultos passados. Quando uma pessoa, um amigo seu morre, talvez tão jovem, é tão novo, morreu um amigo meu, parente, é para Deus mostrando para você, se arrependa, porque pode ser você da próxima vez, não é à toa, morreu do infarto, morreu do nada, morreu sem saber, um acidente, uma coisa, é Deus mostrando, é o juízo temerário de Deus, para que você se arrependa e reconheça os seus pecados. Então são as 7 trombetas, tá? Então aqui é só um breve resumo. Quarta sessão, dos capítulos 12 ao 14, os 4 que se opõem a Deus. Quem são os 4 que se opõem a Deus? Satanás, o falso profeta, o anticristo e a Babilônia apóstata. O que é isso? O que é a Babilônia apóstata? Todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida. Esses 4 vão se levantar contra Deus e contra a igreja, tá? Então você tem 4 oponentes. A partir quando você ingressa no cristianismo, você tem 4 oponentes. Satanás, o anticristo. O que é o anticristo, Derek? Confia no governo, continua confiando no Estado, continua confiando que as coisas vão melhorar, sim, continua confiando no anticristo. Quem que é? O outro que se opõe a Deus, Derek, o falso profeta, tá? Igrejas, apóstolos, nós temos visto aí várias pessoas se dizendo o nome de Deus, pregando o evangelho, mas não, como o texto vai dizer, tem forma de cordeiro, se veste como cordeiro, mas fala como dragão. A doutrina é corrompida, então observa a doutrina, a pregação, se é concernente aos oráculos de Deus. Se não é, sai desse local. Qual que é o seu outro oponente, Derek? A Babilônia apóstata. Todos aqueles que não foram inscritos no livro da vida. Pessoas vão chacotar, rir, blasfemar de Deus. Amigos próximos a você, pessoas, parentes, vizinhos. São pessoas que se levantam para se opor a Deus. Então esses são os 4 que se levantam contra Deus. A quinta sessão dos capítulos 15 e 16 são 7 flagelos, ou as 7 taças da ira de Deus. Diferente das 7 trombetas, as 7 taças é o juízo de Deus sobre a humanidade sem misericórdia. Não vai haver mais misericórdia, tá? Não vai haver mais complacência de Deus. É o juízo de Deus derramado ali em forma de taças de ira, tá? Cada anjo tem uma taça e vai ser derramado, despejado na terra. A sexta sessão ali compreende os capítulos 17 a 19, a queda, a derrocada dos 4 que se opõem a Deus. E é óbvio, o mal não subsiste, as trevas não prevalecem sobre a luz, o bem sempre vence o mal. Então, esses 4 que se opõem a Deus, Babilônia apóstata, Satanás, anticristo e o falso profeta, eles caem, são jogados dentro do lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, no Guiena. E a sétima sessão, que compreende os capítulos 20 ao 22, que fala da prisão de Satanás, o reinado milenar das almas, tá? Então nós sabemos que as almas estão reinando neste exato momento com Cristo. Quando você morre, seu corpo vai para a sepultura, sua alma vai direto para Deus, se você crê em Deus, se você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você crê nele com todo o teu coração, tua alma vai para Deus. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo, se a graça não foi concedida a você, se os teus olhos não foram abertos, a sua alma vai passar, vai estar no Hades. E depois, logo mais para frente, ela vai receber o corpo e ser jogado no Guiena, no lago que arde como fogo e enxofre, a segunda morte, tá? Então, o capítulo 20 ao 22 compreende a prisão de Satanás, os reinados da alma, a vinda de Jesus Cristo, o juízo final, novos céus e nova terra. E hoje nós vamos refletir aí, pensar, meditar um pouco sobre o novo céu e a nova terra.
terra. Já dizia um puritano: quem anseia, quem almeja, quem deseja o céu, está satisfeito. Quem deseja, almeja, anseia o céu, ou quem não deseja, ou quem não almeja, quem não deseja, anseia o céu, está satisfeito, saciado com as coisas da terra. Só tem um meio de satisfazer o coração de um cristão: ou é Cristo ou é nada. Por isso João vai dizer em 1 João capítulo 2, versos 15 a 17: filhinhos, não ameis o mundo. E é voz ativa, modo imperativo, é uma ordem, tá? Nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e ostentação dos bens, não provém do Pai, e sim do mundo. O mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece, vive eternamente. Então as pessoas hoje estão mais agarradas, ocupadas, apegadas demais aqui para refletir, ponderar, pensar um pouco no céu. Elas estão distraídas, aéreas, concentradas demais no aqui e no agora, para ter medo, temor, pavor do inferno. Mas nós, porém, somos diferentes. Nós devemos aguardar, desejar, almejar esse dia. Está lá em Romanos 8, versos 18 em diante. Por que nós devemos almejar? O apóstolo Paulo vai descrever isso aí, olha só que interessante. 18 em diante: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, as lutas, as dificuldades que nós temos no tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada a nós. Que glória é essa que vai ser revelada a nós? Novos céus, nova terra, corpo glorificado, Cristo glorificado, Deus sendo visível aos nossos olhos. Sobrepuja qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de coisa que você esteja passando aqui na terra. Aí ele vai continuar: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou? O homem. Como o texto vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 3, maldita é a terra, Adão, por tua causa. Então, por causa do pecado, a terra se tornou maldita. E não somente os homens, mas toda a criação deseja, espera, almeja esse momento da vinda do Senhor. Ele vai dizer: na esperança que da própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta até agora. E não somente ela, não é só a criação, não é só o cosmo, não é só a terra, não é só o mar, não é só toda a criação feita por Deus que espera isso. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Você almeja, espera, anseia a redenção do seu corpo, ou você espera uma melhoria do nosso país? Você espera uma melhoria da nossa nação? Então, não vamos ter os olhos distraídos com as coisas que este mundo tem a oferecer, mas ter os nossos olhos voltados ao que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Então a cena aí que acabamos de ler dos capítulos 20, de 1 a 8, onde João vê, e não somente onde João vê, onde João ouve novos céus e nova terra, é que a cena do juízo final já se encerrou. A cena do juízo final já terminou, já se consumou. Os inimigos de Cristo já foram julgados, sentenciados, condenados, lançados, jogados dentro do lago de fogo, no Guiena. Está lá em Apocalipse 20, versos 14 e 15. Quem são esses inimigos que foram lançados dentro do lago de fogo? Já citei: o anticristo, o falso profeta, o diabo, e não somente o diabo, a morte também foi lançada dentro do lago de fogo, e todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então todos esses foram jogados dentro do lago de fogo. Então aí agora, João, no capítulo 21, Deus está mostrando, revelando para ele a restauração, o restabelecimento, a recomposição de
todas as coisas. Agora fecha-se, encerra-se ali a cortina do tempo, do prazo, da data, da história, e abre-se agora a cortina para desvendar, revelar, expor, mostrar a nós, ao seu povo, aos cristãos, a eternidade, a sua habitação, a sua pátria verdadeira, onde você vai habitar para o resto da tua vida. É uma eternidade, não é só o resto, é a vida, a eternidade não tem sinônimo para definir eternidade. Onde que é esse local? Novos céus e nova terra. Então João vai descrever aí, quando João diz, ele vai dizer assim: eu vi novo céu e nova terra. A palavra grega aí é kainos, tá? A palavra grega diz, a palavra no intuito no grego aí, feito fresco, um novo sem precedente. Por que ele não usou a palavra neos, mas usou kainos? Não entendo, mas a citação em toda essa parte do livro de Apocalipse é kainos, mas tem o mesmo sentido, tá? Qual que é o sentido? Feito fresco, um novo sem precedente, incomum, viçoso, desconhecido, mais patente e latente. Derek, então o que vai acontecer com essa terra? O que vai acontecer com esse cosmos? O que vai acontecer com esse céu, com esse mar, com esse rio? O que vai acontecer com essas coisas? Lembra lá, 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 a 13? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos, estou cheio do grego, céu, terra, mar, lua, sol, corpo celeste, se desfarão, se desmancharão. De que forma? Abrasados, inflamados, incendiados. Não somente isso, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim dissolutas, desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Você sabe que isso aqui vai ser tudo consumido por fogo, você vai ficar apegado com essas coisas na terra, é isso que o Pedro está querendo nos instruir aqui. Mas tem mais pontos específicos, tá? Esperando, a expectativa, e não somente esperando, apressando, pregando, sendo testemunho, sobre o quê? Sobre a vinda do dia de Deus, por qual, e olha só, ele vai enfatizar novamente, ele enfatiza 2 vezes isso, a vinda de Deus. Desliga o celular, irmãos, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, lua do grego, serão dissolvidos, derribados, destruídos, e os elementos abrasados se derreterão, se dissolverão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos, palavra grega kainos, céus e nova terra nos quais habita justiça. Então, como seria isso? O que seria isso? É um local restaurado, refinado, renovado, refeito por completo das cinzas, dos elementos derretidos, dos elementos diluídos, dos elementos desfeitos. Olha só, o apóstolo Pedro é enfático aí, o que vai acontecer com esse cosmo, com essa terra, com essa habitação, derretidos, desfeitos, diluídos. Ele vai enfatizar 2 vezes aí as mesmas palavras, tá? Como o corpo que nós vamos receber, que é imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celeste, assim também será a restauração, a reconstrução, a renovação de todas estas coisas criadas. Como entender, compreender isso? Como assimilar essas coisas? Então, para nós entender um pouco disso, nós precisamos olhar um pouquinho a história da redenção, da expiação como um todo. O que é isso, Derek? Vamos lá. Como Deus veio redimir, recuperar, expiar o seu povo aqui nesse mundo? Primeiro houve a criação, Gênesis 1 e Gênesis 2. Deus criou Adão e Eva, colocou num estado de provação, de teste no jardim. Eles foram criados sublimes, perfeitos, com arbítrio e disposição, capacidade para escolher entre o bem e o mal. E lhes foi dado a ordem de não comer da árvore que Deus havia indicado. Segundo, houve a queda. O que é isso? A queda é resultado, consequência da escolha que eles fizeram de desobedecer a Deus e seguir o seu próprio caminho.
Depois da queda vem a terceira etapa, tá? É a etapa da redenção. Então, a partir da queda, Deus inicia na história um processo de redimir, resgatar, salvar o seu povo novamente, trazer aqueles descendentes de Adão que, mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seriam libertos da justa condenação, da culpa dos seus pecados, e a quem seria concedida, dada a vida eterna, tá? São todos? Não, só ler Romanos capítulo 9, Deus fez vasos de honra e vasos de desonra. Quer discutir com Deus porque Ele escolheu um ou outro? Ler Romanos 9. Qual que é a quarta etapa, depois da etapa da restauração, depois da etapa da redenção? É essa etapa que o Senhor está descrevendo a João aqui no capítulo 21. É a etapa da restauração. Restauração, dado o processo que Deus haverá de realizar, em que vai trazer o mundo, o cosmos de volta ao seu estado original, mas superlativo, superior ao que foi criado, sem possibilidade, chance, resquício de pecado. Não vai entrar pecado, pensamento, nódula neste local. E nós sabemos, temos ciência, que está escrito lá em Gênesis 3,17, que o pecado do homem não afetou, não atingiu somente a raça humana, mas desvainou, desequilibrou o mundo, o cosmos e o conjunto de feitos da obra de Deus. O pecado entrou em toda a criação, estragando, manchando, maculando a obra original de Deus. Desfez, manchou toda a obra de Deus, maculou a obra de Deus. Então é necessário fazer uma obra de restauração. E João vai descrever aqui no capítulo 21 esse exato momento, esse exato intuito, a obra da restauração de todas as coisas. Então a última etapa, logo após a obra da redenção, é a restauração da criação, da terra, do céu, dos homens. Aí João vai descrever aí: vi novo, kainos do grego, céu e terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Derek, o mar não vai mais existir? Não vai haver mais mar? É tão lindo o mar, tão belo o mar, é precioso, você vê as coisas grandiosas, o mar é lindo. O mar que João se reflete aqui, ele está descrevendo aqui, é um mar literal, textual, realmente? Será que é isso que a gente tem que compreender? É textual, é literal? O que significa mar, segundo as Escrituras? O que o mar é comparado nas Escrituras? Por isso a importância de fazer correlações, não interpretar um texto de forma rápida, faça interpretações, correlações. Pesquise as Escrituras, as preciosidades, as maravilhas que estão descritas na lei de Deus. Então, primeiro, com o que o mar é comparado? Isaías 57, versos 20, diz: os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam lodo e lama. O mar é comparado, assemelhado a perversos e suas sujidades. Apocalipse 13:1, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, fala de poder, 7 cabeças, fala de domínio, e sobre os chifres 10 diademas, reputação, reconhecimento, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O que é isso? O caráter corrompido que ele tem. O que está descrevendo aqui? Ele está falando do levantamento, da ascensão do anticristo. De onde ele viria? Do mar. O mar é um eufemismo, uma efígie para as nações, para as multidões, para os povos. Como assim, Derek? Você pode comprovar? Posso. Apocalipse 17, verso 15. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz, a Babilônia, a falsa igreja, está assentada, são povos, multidões, nações e línguas.
Tá? Então, no contexto do livro de Apocalipse, de outros livros da Bíblia, quando João vai dizer que o mar já não existe, ele está mostrando, revelando, enfatizando que nesse novo céu, nessa nova terra restaurada, reedificada por Deus, não tem mais a presença, a existência de nada contaminado, nada impuro, não há mácula, não há nódula, não tem mais rebelião, levantamento, motim contra Deus, não tem mais anticristo, não tem mais grande meretriz, não tem mais falso profeta, não tem diabo ou qualquer tipo de contaminação, impureza trazida pelo pecado. É essa a ideia que João está querendo enfatizar quando diz: não vai haver mais mar. É esse o conceito, é uma linguagem simbólica, tipológica, para apontar que que nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá mais pecado, não haverá mais imundícia, não haverá mais maldade, não haverá mais nódoa, não haverá mais perversão. Olha só que precioso e perfeito que João vai descrever aí para nós. Mas, bom, por que, Derek, falar um pouco sobre o céu? Por que refletir sobre o céu? Temos tantos problemas aqui na terra, enfrentamos tantos revés, tantas lutas que nós passamos aqui, crises internacionais, crises nacionais, temores, dúvidas, inquietações reais que afligem os nossos corações, doenças, epidemias, catástrofes, fomes, crise política, crise financeira. Por que falar, refletir um pouco, meditar um pouco sobre o céu nesse período tão atroz que nós estamos passando? Porque as pessoas que foram mais felizes, mais eficazes, mais plenas, mais satisfeitas aqui na terra, foram aquelas que mais pensaram, mais refletiram, mais ponderaram no céu. Quando a pessoa reclama demais, o coração dela está na terra. Pode reparar. Pode reparar, quando a pessoa reclama demais da vida, dos acontecimentos, de tudo da vida dela, o coração dela está na terra. Por isso a importância, a eficácia de nós termos os olhos voltados para o céu. Por quê, Derek? Primeiro, quem pensa mais no céu mexe, repercute, reflete na sua vida financeira aqui e agora. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam, não roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Teve momentos que a gente não tinha nem o que comer, comia arroz e tomate. Hoje a pessoa não tem um bife e está reclamando, discute com a esposa, discute com o esposo. O coração dela está no céu? Mateus 6, versos 20 a 21. Por isso a importância de nós refletirmos no céu. Pensar no céu leva-nos a ficar mais desapegados, indiferentes às coisas materiais aqui na terra. Segundo, pensar no céu modifica, muda as nossas reflexões, as nossas análises, as nossas observações mais profundas. Se torna mais sábio, mais prudente, muda o seu jeito de falar. Lógico, a pessoa vai dizer, a boca fala do que o coração está cheio. E o próprio apóstolo Paulo vai escrever em Colossenses 3, verso 1 e 2, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra. Modifica. A pessoa é mais sábia, mais douta, mais inteligente, ela pensa, reflete antes de falar, ela busca mais a Deus, sai versículos teus da sua boca, porque ela está cheia, o coração dela está cheio de Deus. Por quê? Porque ela tem os olhos voltados na terra, ela tem os olhos voltados na política, tem os olhos voltados em Deus, no Criador. Terceiro, pensar mais no céu nos ajuda a viver uma vida em santidade aqui na terra. Olha só esse texto. Todo aquele que tem essa esperança, esse desejo, essa expectativa, que desejo, Derek? Que esperança? 1 João 3, verso 2, esperança de Cristo se manifestar, esperança de ter o corpo semelhante à glória que Cristo tem, esperança de vê-lo como Ele é. Olha só, quem tem essa esperança de ver que Cristo se manifeste, de ter o corpo semelhante ao dele, de vê-lo como ele é, quem tem essa esperança torna-se mais puro como ele é. Quer ser puro, quer largar a pornografia, quer largar a masturbação, e não é pecado eu falar sobre isso, não, é pecados graves contra Deus. Quer ser mais puro?
Tenha essa esperança dentro do teu coração. Tenha desejo de querer ver Cristo glorificado. Tenha o desejo de ter um corpo de glória, que não vai mais pecar. Seu corpo está sujeito ao pecado. Todos os dias você já chorou. Meu Deus, mesmo eu não querendo, eu peco. Meu pensamento é terrível. Não adianta você falar, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Você já chorou pelo teu pecado? Eu não consigo largar isso. Quer ser mais puro? Tenha a mente voltada para os céus. Eu quero ser como Cristo, eu quero ver Ele glorificado. Eu quero ver Ele como Ele é. Aí você vai se tornar mais puro. São palavras que todo aquele que tem essa esperança torna-se puro como Ele é. Pensar no céu faz com que a gente seja mais puro e ande mais em santidade aqui na terra. Quarto, pensar no céu ajuda-nos a enfrentar o sofrimento, a aflição, os aclives aqui na terra. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, as angústias, as labutas do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pode perder o emprego, independente do que acontecer. Eu vou estar no céu um dia. Então nós precisamos ter o nosso coração. É difícil, é um estado de espiritualidade tão perfeito, tão grandioso, mas nós devemos buscar isso. Crescer todos os dias na graça, no conhecimento, no amor a Deus. É só olhar para as nossas vidas. O conhecimento, a sabedoria, o desejo que você tem por Deus hoje é o mesmo que você tinha 1 ou 2 anos atrás? Qual que é o seu grau? Você está buscando crescer mais, avançar mais, querer mais, desejar mais, está orando mais, lendo mais, buscando mais? Ou tá bom assim? Sempre teve bom. Esse pouquinho, não, tá bom levar isso aqui. Maldito que ele faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu não estou falando só de obras não, de querer buscar. Ter desejo. Você vai ver que a pessoa vê que Cristo é uma pérola de grande valor, um tesouro oculto no campo. Que Ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna, que Ele tem coisas preciosas a conceder para nós. Ou para você o conhecimento que você já tem, já está bom. Quinto e último, pensar no céu nos ajuda a enfrentar corajosamente a morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Então, isso nos encoraja, isso nos estimula, isso nos anima, isso nos fortalece. Vamos parar um pouquinho de pensar nas coisas da terra. Vamos parar um pouquinho de reclamar das coisas que nós temos e do que não temos. E pensar, refletir, ponderar nas coisas celestiais. Em Cristo, onde Cristo vive. Mas então vamos entender um pouco o que é novo céu e nova terra. Primeiro, novo céu não é apenas um lugar, uma área, um local, mas um estado pleno, cabal, maiúsculo de felicidade, sem qualquer mistura, mescla com a tristeza, dor ou pecado. Segundo, o céu é para nós o lugar de descanso, de trégua das nossas fadigas causadas pelo pecado. O pecado cansa você? Você tem fadigas pelo pecado? Você não consegue se libertar disso? A tua mente é tão corrupta, Senhor, me ajuda, você não consegue? Ou você já se acostumou a conviver com esse pecado dentro do seu coração? Apocalipse 14, verso 13, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. No céu nós vamos descansar das nossas fadigas. O pecado não vai ser mais um fardo, um peso sobre as nossas consciências, sobre as nossas costas. Terceiro, o céu é para nós paraíso, e paraíso da língua grega significa jardim. Assim como o Éden foi perdido, extraviado para nós, o céu, o novo céu será o nosso jardim restaurado, sem possibilidade de pecado, sem possibilidade de cair em transgressão. Quarto, o céu também é a casa do Pai, lugar de beleza, de formosura, de proteção, de segurança, de plena provisão. Primeiro ponto, por que o céu é tão esplêndido? Por que o novo céu é tão maravilhoso, tão sublime, tão extraordinário? Primeiro, por aquilo que não vai ter lá. Verso 4 de Apocalipse 21, está escrito aí. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E nós sabemos, a nossa vida aqui na terra se inicia com lágrimas, desde o nosso nascimento. Você é uma criança que era chorona quando você acordou, quando você nasceu. Todo mundo aqui chorou. Se não chorou, o médico foi e deu um tapa na bunda e a criança começou a chorar. Todos nós nascemos em lágrimas, nascemos em choro, nascemos em pranto. E via de regra, nós vamos nos despedir deste mundo em meio às lágrimas, em meio aos prantos. Mas lá no céu não haverá choro, não haverá pranto, não haverá lágrimas. Nenhum de nós aqui que vivemos somos incumes, imunizador, mas lá não haverá mais dor, não haverá mais aflição, não haverá mais agonia, não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá privação, não haverá cortejo fúnebre, não haverá despedida. A morte já não mais existirá, ela foi lançada dentro do lago de fogo. O último inimigo a ser vencido era a morte. Jesus venceu. Tudo que nos traz sofrimento, tudo que é consequência, resultado do pecado, vai ser retirado, arrancado, mitigado para sempre de nossas vidas. O alívio, o conforto, o consolo será pleno, absoluto, superlativo, eterno. Talvez eu não consiga entender. Você acha que você tem conforto viajando para Maresias, para essas praias? É conforto no céu, não vai ter mais choro. Você vai pensar, nossa, tem que trabalhar na segunda-feira, nossa, tem que fazer... Acabou. Segundo, porque o céu é tão maravilhoso, tão esplêndido, tão fascinante o novo céu. Por quê? Porque aqueles que não estarão lá. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem não estará lá? Primeiro, os corrompidos religiosamente. Covardes, deilos do grego, acovardados, medrosos, que ao chegar o momento, o dia da perseguição, do encalço cruel, atroz sobre o povo, são confrontados, são postos à prova, são postos a testes, são postos a exames, mas com medo, com temor das consequências, com medo das prisões, com medo dos açoites, com medo do martírio, com medo da morte, negam a sua fé para não morrer. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Mateus 10, 38. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que nega Jesus para evitar qualquer tipo de sanção, qualquer tipo de perseguição, aquele que nega Jesus por vergonha no serviço, dos amigos, dos familiares, não é digno de Cristo. Esse é covarde. Deilos do grego. O incrédulo, apisto, sem fé, sem convicção, é aquele que, a despeito da mensagem, a despeito do evangelho lhe ser ofertado, exposto, oferecido, pregado, ele rejeita, ele desdenha, ele despreza. Você sabe onde tem uma igreja bíblica, você sabe que lá prega a verdade. Não vou lá não, quero saber disso não. Cuidado com isso. Cuidado. Rejeita, despreza, desdenha daquilo que é oferecido, da mensagem, da pregação do evangelho. Rejeita intelectualmente, rejeita emocionalmente. Ele se recusa a crer, se recusa a se render, se recusa a submeter-se a Deus. Não quero crer. Incrédulo não vai habitar nos céus. Segunda classe que não entra, estou fazendo só um breve resumo para não tomar muito tempo. Os corrompidos moralmente. Primeiro, os abomináveis, bideo do grego, insuportáveis. Os assassinos, fônios do grego. Quem são os assassinos, Derek? Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Você não precisa matar uma pessoa. Você odeia aquela pessoa? Você não perdoou ela até hoje? Assassino! Você é assassino! Você vai para o inferno! Perdoa, reconcilia, enquanto é tempo. Assassino não tem parte nos céus.
todo aquele que é assassino, e terço vai ter outra passagem também, a outra em continuidade, os que são corrompidos moralmente, abomináveis, assassinos e impuros, palavra pornos do grego, vem do termo pornografia, sim, são os sem regras, aqueles que se insurgem, que se levantam contra Deus, que se levantam e insurgem contra a vida do seu próximo, que se levantam e insurgem contra a honra, prostitutos, fornicadores, adúlteros, que se vendem, que se comercializam, não tem parte no céu. Segunda classe que não entra no céu são esses: abomináveis, assassinos e impuros. Se ainda alguém está em algumas dessas práticas, peça força a Deus. Se liberte disso enquanto é tempo. Na sua própria força você não vai dar conta. Mas aquele que está em nós é mais poderoso do que o que está no mundo. Terceira classe dos corrompidos são os corrompidos espiritualmente, que praticam todo tipo de abominação espiritual, corrompendo o culto divino. Quem são esses? São os feiticeiros, os bruxos, os encantadores, macumbeiros, enfim, farmaqueles do grego. Também os idólatras, os pagões, os infiéis e idólatras, a palavra do grego, que adoram, cultuam outros deuses. Esses não entrarão lá. A irmãzinha tão boa, não fala mal de ninguém, fica na casa dela, ora bastante, mas se dobra uma imagem de escultura, que tem olhos e não veem, boca e não fala, mãos e não apalpam, pés e não andam, e se dobra diante de uma imagem de escultura. Vai para o inferno. Vai para o inferno. É idólatra. Não somente isso, adorar, venerar pessoas, venerar o dinheiro, a riqueza, o mamon é o seu Deus. Enfim, os idólatras, todo tipo de idolatria, todo tipo de reverência. Só Deus tem toda a reverência, todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, o Senhor. E os feiticeiros, essas obras místicas, obras malignas, ocultas, não entrarão lá. Quarta classe, os corrompidos nas suas palavras, na fala, na comunicação. E todos os mentirosos, pseudes do grego, enganador, mentiroso, falso, fingido, trapaceiro, fala o que exatamente não é, não entrarão lá. Enganador, falso, fingido, trapaceiro, mentiroso, não tem parte. A parte que lhes cabe será o lago de fogo, que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem já está lá, Apocalipse 20, o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, e todos esses que estão descritos, relatados aqui nesse verso 8, todos aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida. Mas, porém, antes da vinda de Cristo, é possível, é provável, e o único meio, o único tempo que essas pessoas têm para se arrepender. É possível, há chance que um covarde se arrependa, reconheça o pecado, receba a graça para se dispor a morrer pelo Evangelho. É possível, é capaz que uma pessoa incrédula venha ter os olhos abertos, a mente esclarecida e venha a crer com todo o seu coração em Cristo Jesus. É possível que um abominável, pela pregação da palavra, tenha o coração quebrantado e se renda a Cristo. É possível que um assassino, um devasso moralmente, se arrependa, reconheça, compunja dos seus pecados e creia em Cristo de todo o seu coração. É possível que um feiticeiro, um macumbeiro, um bruxo, um idólatra se converta, se volte, se renda a Cristo e seja salvo. É possível que um mentiroso ande na verdade pelo poder da palavra do Evangelho, fincada no seu coração. É possível, mas quem permanece, quem persiste, quem continua nos seus pecados, não há esperança de vida eterna. Por isso, arrependei-vos e credes de todo o teu coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Perverso, deixe o seu caminho, iníquo, deixe os seus pensamentos e volte para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Isaías 55. Derek, por que o céu é tão maravilhoso? Por aquilo que Ele é em si mesmo. Verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada
para o seu esposo. Então tem duas figuras que se misturam, se mesclam aqui, se unem aqui nesse versículo. A figura da Nova Jerusalém, que era uma cidade, e a figura da noiva, ataviada, adornada para o seu esposo. Eu estava lendo esse texto aqui, eu estava lembrando do dia do meu casamento. Irmãos, é tão belo, precioso, a hora que você vê a sua esposa toda arrumada, uma vestidura tão branca, límpida, perfeita, ela se arrumou tanto, ficou tão bela, é precioso. Olha só o que João vai comparar. Quem que ele está comparando aqui? Quem que é essa noiva adornada? Quem que é essa preciosa, sem nódulos, sem mancha, sem mácula? Tanto a noiva adornada quanto a Nova Jerusalém trata do mesmo grupo contingente. Derek, qual contingente? Qual grupo? É a igreja glorificada, é eu e você, são todos os remidos. Somos nós comparados a Jerusalém, a cidade santa, perfeita, bela em seu esplendor. Somos nós comparados a uma noiva adornada, bem vestida, com trajes belos, puros, preparado para o dia do casamento, para o encontro do nosso noivo. Essa é a igreja que seremos, triunfante, bela, linda, perfeita, como uma noiva adornada para o seu esposo, bela, linda, sublime, perfeita, como uma cidade de Jerusalém, as suas medidas perfeitas, cada uma delas um quadrado perfeito. Essa é a igreja que nós seremos, esse será eu e você, perfeitos, belos, preciosos, como uma noiva chegando no casamento. Derek, mas por que o novo céu, também a nova terra são tão encantadores? Não é por quem ela é, mas pela comunhão, pela harmonia, pela concórdia que ela terá com Deus. Tantas pessoas, eu quero ver Deus, eu quero estar com Deus, eu quero ouvir as maravilhas de Jesus Cristo, eu quero estar com Deus, contemplar Deus. Olha só que interessante, verso 3, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo, a habitação de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então a noiva desce, Deus faz o seu tabernáculo, Deus faz a habitação permanente, infindável, eterna. O que isso significa? Lembra lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, que o Senhor tinha o costume de andar no jardim junto com Adão. Lembra quando o Senhor andava ali junto no jardim com Adão? O Senhor vai andar conosco, Ele vai ter comunhão conosco novamente, sem possibilidade, resquício nenhum de pecado. Talvez você fale, nossa, mas pelo amor de Deus, tenha o coração pelo menos voltado, lembrando disso aqui, refletindo sobre isso. É que nós vamos desfrutar, usufruir, dispor do novo céu e da nova terra. Nosso corpo não estará mais sujeito às mesmas limitações, às mesmas leis que nos governam, nascer, crescer, morrer. Não! Todo o cosmo de Deus vai estar restaurado. Ele será nós como nosso habitat, moradia. Deus mesmo habitará, andará conosco, estará conosco. Toda a criação restaurada será um santuário de habitação, de morada de Deus, e nós estaremos com Ele para sempre, sempre e sempre. Mas por fim, Derek, por que o céu é tão precioso? Por que, Derek, o céu é tão maravilhoso? Qual que é o segredo mais precioso que esse céu tem a nos dar? Sabe qual que é? É porque o céu é oferecido para mim e para você gratuitamente. Você não precisa pagar nenhum centavo. Nada. Gratuitamente ela é conferida, dada a mim e a você, de graça. Não tem que fazer nada. Gratuito. Versos 6 e 7. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei. Se a pessoa me pagar recurso, darei se barganha? Não. Darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Tudo está feito, tudo está posto, tudo está concluído. Jesus consumou todas as coisas. Nossa redenção, a redenção que ele cometeu na cruz, está tudo consumado. O céu está pronto, finalizado, tudo está feito, preparado para receber eu e você.
e é dado gratuitamente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Venham até mim, vinde, arrazoemos. Ainda que seus pecados sejam terríveis, ainda que sejam vermelhos como escarlate, podem se tornar brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, podem se tornar alvos como a lã. Vinde, o texto vai dizer, Isaías 55, vem, se não tem dinheiro para comprar leite e pão, venha, é gratuito. A oferta ainda é feita a nós hoje, a oferta ainda é feita a minha para você, é de graça. Quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de crer, ainda é tempo de voltar para Deus, ainda é tempo de entregar a sua vida, o seu coração, a sua mente a Jesus Cristo. Ainda a porta da graça está aberta, ainda o dia do juízo final não chegou, não acometeu para mim e para você. Então volte-se para Deus, busque-o enquanto ainda se pode achar. Que Deus esteja nos abençoando. Pensa, reflita mais nas coisas do céu. Consequentemente, você vai ser uma pessoa que vai reclamar menos das coisas aqui na terra. Amém? Vamos orar a Deus.